Olá, doutor, doutora, futuro advogado, futura advogada. Nós vamos agora para o nosso terceiro bloco, em que vamos pegar uma das peças cabíveis, né, possíveis aí dentro do direito processual civil, para a gente ver como é que ela vai funcionar, tá? Veja só, quando a gente vai aqui para nossa apresentação, você vai ver aqui e vai estar disponível para você, né, como é que é mais ou menos o caderno de prova prático profissional. Tem aí, inclusive, vai estar com o gabarito desse exame, tá? Eu peguei o do 26 para vocês verem aí, a gente vai resolver a peça desse exame. Mas aí você vai ter ali seu caderno de prova e aí você vai ter a peça prático profissional. Logo depois da peça, da historinha que vai ser contada, você note que você recebe o rascunho. Então, o que você vai fazer? Você vai usar esse rascunho. Mas você não vai escrever uma peça inteira. Você vai fazer a estrutura dela. Você vai, antes de fazer até a estrutura dela, você vai fazer a linha do tempo do caso, para ver onde é que a gente está, o que é que foi feito, o que é que vai ser feito, para ver quais são as peças cabíveis, né? Quais são as peças possíveis que você vai identificando. E aí você para, a peça é esta. Depois que você fecha toda a história, que você analisa o caso, para poder aí saber qual vai ser a peça, tá? Recomendo que você faça essa linha do tempo. Faça alguns questionamentos com relação à peça respectiva, e aí a gente vai, né, eu vou fazendo aqui com vocês, e aí você vai construindo essa peça. Se você faz certas perguntas de, por exemplo, imagina que seja um recurso, digamos que fosse um recurso de apelação, porque aí você vai ter duas partes nesse recurso, né? Uma que vai para o juízo de primeiro grau, no caso da apelação, vai para o juízo de primeiro grau, e o outro que vai com as razões para o juiz de segundo grau apreciar. Beleza? E aí, nesse caso, o que é que acontece? A gente vai ter aqui que fazer a primeira parte e fazer a segunda parte no teu recurso de apelação. E aí você iria organizar direitinho a tua estrutura. Para essa nossa peça, a gente não está ainda na fase recursal, tá? Vamos aqui para ela para a gente poder ir fazendo e aí eu vou destrinchando melhor com você. Aí vamos cá para a peça. Na peça, olha só. Olha só, a Aline é proprietária de uma pequena casa situada na cidade de São Paulo. Nessa hora, você está vendo aqui que na sua folha você tem espaço, então você vai logo aqui embaixo e faz a linha do tempo. Já começa, já faz ela aqui, pô. Já está aqui, ó. Você já olha para cima, já vai embaixo. A linha do tempo desse caso. Então, primeiro de tudo, faz aqui a linha do tempo e coloca, ó, Aline, proprietária, casa, São Paulo. Que aí você já sabe onde é que fica a casa, você já sabe do que é que ela é dona. Residindo no imóvel há 5 anos, em terreno constituído por accessão. Aí você para. Pode ser até que ele tenha alguma relevância esse tempo, não sei, a gente vai lendo a questão. A princípio, não, pode ser que tenha relevância, pode ser que não. Aí você deixa aqui só um asteriscozinho, só para você qualquer coisa voltar. Pouco antes de iniciar obras, a Aline precisou fazer uma viagem de emergência. Acende o alerta, destaque isso aqui. Aí tem um momento em que, ó, bota aqui na linha do tempo, ela tem uma viagem de emergência para Minas, para auxiliar a mãe que estava doente. Aí você bota embaixo, mãe doente. Show. Com previsão de retorno 2 meses depois a São Paulo. Aí o que é que você vai fazer? Dá esse espaço, anota que são 2 meses e coloca aqui a linha. Né? Aqui na linha do tempo você coloca esse período de 2 meses, logo em cima da linha, e coloca aqui, ó, o marco, que seria retorno para casa, retorno para São Paulo. A Aline, então, fez o quê? Comentou a viagem com vários vizinhos. Então, antes dela viajar, volta aqui, ó, antes dela viajar, ela fez o quê? Já anota. Ela foi ali e comentou com vários vizinhos. João Paulo, Nice, Marcos, Alexandre, pedindo que eles olhassem o imóvel. Então, aí, ó, ela já avisou esses vizinhos para eles olharem. Aí já vem para cá. Volta aqui, ó. Retornou da viagem. A Aline encontrou o imóvel ocupado
ocupado por João Início. Eita! Minha gente, olha só a falta de vergonha na cara desses vizinhos. João e Nice estavam morando na casa. Não bastasse isso, olha só o que ele vai me dizer, ó. No período, ainda por cima, além dele estar ali morando, no período ali, João Paulo e Nice danificaram o telhado. Ou seja, nesse intervalo aqui de tempo, antes dela voltar, os bonitos estavam morando, ou seja, tá tudo isso aqui anotando, tudo isso aqui, ó, fazendo os links. E os bonitos estavam aqui morando, o João Paulo e a Nice. Eles sabiam que não podiam ser donos. Eles sabiam que o bem é propriedade de Aline. Mas o que é que eles fizeram? Posse, eles tomaram daquele bem. Possuidores, nesse caso, de má fé. Porque sabiam ou deveriam saber. No caso, sabiam que não podia ser deles o imóvel. Além disso, em nenhum momento vai ser falado aqui a questão de grave ameaça, violência por parte deles para tomar essa posse. Então, eu teria aqui uma posse justa, tá? Mas o ponto principal é que essa posse ela vai ser de má fé. Aí, nota o seguinte. Nisso, vem aqui a questão de TV pirata que eles botaram. E aí, devido às fortes chuvas que caíram na cidade, acabou tendo ali infiltração. Olha só. Aí, além de danificar o telhado, nisso você anota, eles ainda causaram problemas de infiltração. Olha o dano que causou. R$6.000 de dano estimado. Além disso, os ocupantes, os dois bonitinhos, vêm colhendo e vendendo boa parte das produções de laranjas do pomar, causando um prejuízo de R$19.000 que a Aline está deixando de receber por conta dos bonitos. Aí, quando a gente vê isso aqui tudo, você vai anotando. 15 dias depois que a Aline tomou ciência e parou. Quando é que a pessoa toma ciência, vai aqui ter, né, a questão, quando é que ela tomou ciência? Quando ela voltou para casa. A partir do momento em que ela toma ciência, como ela não estava presente no momento em que ela perdeu a posse, que os bonitos ocuparam enquanto ela estava fora. É do momento em que, então, ela tomou ciência que eu conto o prazo para eu ter a chamada posse nova ou posse velha. Posse nova, 1 ano e 1 dia. Tudo isso está no código. Posse velha, superior a esse 1 ano e 1 dia. Aí o que é que me acontece aqui? Posse nova, porque a Aline aqui, ela está diante de uma situação em que o bonito da parte contraria tem o quê? Posse nova, porque ela só tem 15 dias aqui que ela soube do ocorrido. Tá vendo? Tá dando para entender? Que aí ela procurou você como advogado. Ou seja, quem é teu cliente? Bota a pergunta. Quem é teu cliente? Anota. Aline. Na qualidade de advogado de Aline, elabore a pressa processual cabível voltada a permitir. O que é que ele quer? Retomada do imóvel, mais a composição dos danos sofridos. Então, ele quer reintegração de posse, ela quer de volta o bem, e aí vê. Lu, é reintegração ou reivindicatória? Reivindicatória, eu nunca tive ali no bem, tá? Antes. Geralmente, linka assim, que é o mais fácil para você não esquecer. Então, vem cá. Reivindicatória, link com a ideia de que eu não tive lá antes, eu não tinha posse antes. A possessória, reintegração de posse, eu tinha posse e eu perdi. Eu sofri uma coisinha chamada esbulho. É reivindicatória ou é reintegração? Reintegração. Eu quero reaver o bem da posse ali que eu já tinha antes. Ela não morava lá? Beleza? Só que aí tem um outro detalhe. Aí você aqui ó, já está vendo que eu já estou falando até quais são as ações possíveis, né? A gente já falou reivindicatória, a gente falou reintegração de posse. Lu, poderia ser manutenção de posse? Não. Por quê? Porque a Aline
perdeu a posse. Tem uns bonitos lá dos vizinhos dela que, na falta de vergonha na cara, o João Paulo e a Anice, o JP e Nice, adentraram no imóvel, estão lá morando, os bonitinhos. E agora? Ela não tem a questão de manter a posse que ela tem. Ela não tem mais a posse. Ela sofreu esbulho. A manutenção de posse vai ser cabível quando a gente tenha turbação. Ai, Luma, gente, isso tudo tá, inclusive, dá uma olhada no código, tá? E o procedimento, tanto para manutenção quanto para reintegração de posse, tranquilo, é o mesmo. Qual é o segundo detalhe? Fora isso, exclui reivindicatória, exclui a manutenção. Vai ser a reintegração. Porém, eu posso ter ações possessórias das duas, uma. Ou no rito especial, que vai ser quando eu tenho essa posse nova do outro lado, de 1 ano e 1 dia, a partir da turbação ou esbulho, nesse nosso caso, esbulho, simplesmente perda da posse. Quando a pessoa está presente, o esbulho é na hora que se caracteriza. Quando a pessoa não estava presente, é no momento que tem a ciência. Então, nesse caso, tem 15 dias. Oxe, estamos longe desse prazo de 1 ano e 1 dia, né não? Tá tranquilo. Aí, vê só. E isso também, até aqui, você dá uma olhada no vadimeco, até para você ver o que você esqueceu, sobrando tempo. Aí, o que acontece? Quando a gente está aqui nesse caso, ele não quer somente a reintegração. Ele quer também, no caso para a Aline, o quê? A indenização dos danos ali causados. Eita, Lu, será que pode isso? Vem cá comigo. Dá uma olhada aqui no artigo 555. É lícito ao ator cumular ao pedido possessório. Porque, veja, quando a gente está no procedimento especial das ações possessórias, a princípio, eu não posso ter cumulação. A menos que, 555, condenação em perdas e danos e indenização dos frutos. Ora, o que não é que estamos buscando indenização, senão justamente isso aqui? O prejuízo causado no telhado, 6 mil, e o referente aos frutos que os bonitinhos estão vendendo e ela está deixando ali de ganhar, 19 mil reais. Então, a gente já vai ter aqui de cara esses 25 aqui, R$1.000 para ir atrás. Beleza? Então, Lu, como é que vai funcionar aqui essa ação? O juízo competente, quando você olha aqui, né, em São Paulo, que se localiza o bem, se é em São Paulo e é uma ação possessória relacionada a um imóvel, é no local em que se localiza o bem. Logo, a competência é em São Paulo. Daí eu dou entrada nessa ação, né, eu vou ter essa parte inicial. Logo aqui, ó, vem cá comigo. Logo aqui, no teu, lá quando você estiver passando, escrevendo, você já vai, logo aqui no teu rascunho, por exemplo, ter aqui o endereçamento. Aqui já nessa linha 1. Endereçamento. Qual é o endereçamento? 2 pontos. Vai ser ao juízo de São Paulo, da vara, né? No caso, ao juízo, aqui vier a ser distribuído, né, esse processo, tá? Aí, quando você vem, você pula a linha. Vai para a próxima. Lu, não tem número de processo ainda, não tem prioridade, porque um dos pontos que você vai se questionar tem prioridade? Não tem, Lu. Tem justiça gratuita? Ora, pela remuneração, inclusive, que ela deixou de receber por todo o contexto, não leva muito a entender que caberia uma justiça gratuita. É óbvio. Não fala também expressamente em pedir. Então, num primeiro momento, não vislumbro de você pedir justiça gratuita, tá? Então, já exclui. Não tem prioridade, não tem justiça gratuita. Bora, então, para verificar. Tem pedido liminar? Tem. Por quê? É no procedimento especial. E o procedimento especial das possessórias, que vai estar relacionado justamente ao fato de que o outro lado tem a posse nova, menos de 1 ano e 1 dia, passou disso, posse velha não pode mais essa liminar. Eu vou ter aqui um pedido aqui de liminar. E aí você anota, inclusive, tá? Que vai ter liminar. Tá bom, Lu. Mas depois disso aqui, o que a gente vai ter? A gente vai para a parte da qualificação. Enderecei, qualificação agora dessa inicial. A gente vai ter fulano, quem é? Aline.
teu cliente. Aline, blá, 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 blá. Aí vem lá, RG, CPF. Lu, eu vou ficar colocando interrogação, eu vou inventar o número? Não. Não. Você vai, na verdade, fazer o seguinte. O que você vai fazer é, você vai colocar ali CPF, ponto, vírgula. RG, ponto, vírgula. Você vai colocar endereço, ponto, vírgula. Percebe? Estado civil, ponto, vírgula. Isso aqui está onde? Isso aqui está tudo inclusive no código. Você pode pegar simplesmente o artigo que trata justamente da inicial, que ele vai estar trazendo para você direitinho cada um dessas informações que vai estar ali constando com relação à parte, tá? Aí você vai, bota tudo, inclusive endereçamento eletrônico, ou seja, o e-mail, ponto. Vem, mediante seu advogado, devidamente constituído, ajuizar a ação de reintegração de posse com pedido liminar em face de contra JP e NICE. E aí vai contar, vai botar aquelas mesmas informações, vírgula, pelos fatos de direito a seguir expostos. Nesse meio tempo também, você não pode esquecer de colocar com base em que artigo que eu estou entrando com essa inicial, tá? Então, não pode esquecer também disso. Aí, beleza, Lu, passei a parte de endereçamento, disse, por que eu estou entrando com essa inicial? Com base nos artigos tais, e no que passa, né, a tratar, a seguir. Sei lá. E aí, a forma de escrita vai depender aí de você. Não enrola muito não, tá? Seja o máximo de objetivo possível. Beleza, Lu. E agora? Próximo ponto, geralmente, eu recomendaria que você vá para os fatos. Lu, como é que eu vou fazer com essa parte dos fatos? Eu vou pegar e vou sair olhando o que a questão me disse e vou contar com as minhas palavras o que é relevante para o caso. Por óbvio, você anotou aqui que ela foi viajar, ela era proprietária do bem, foi viajar para acudir, ajudar sua mãe, que estava doente em outro estado, pediu, inclusive, para os vizinhos, fulano, blá, 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 e até mesmo JP início, você não vai botar JP, né? Você vai botar o nome da pessoa. Os réus, inclusive, né, estavam ali inseridos nesse grupo de vizinhos e acabou, né, pedindo até mesmo para que eles tomassem conta, olhassem o bem. Quando voltou, foi surpreendida com o fato de que estavam os bonitos lá. E aí vai contando toda a historinha, tá? Não se prolonga muito, isso aqui é um parágrafo, 2 parágrafos. E aí você entra para a parte, eu já botaria logo a liminar aqui, tá? Eu já botaria logo ela aqui, depois dessa parte dos fatos. Você pode botar também ela no final, mais, tá bom? Mas eu recomendaria mais, você já coloca logo para você não se esquecer, tá? Aí você botou lá esse pedido liminar com base no que diz o CPC, com base no que tem aqui do direito. Aí você vai falar da questão da fumaça do bom direito e vai falar do perigo da demora, tá? Até porque eles já estão até mesmo, né, depreciando o bem. Já estragaram o telhado, botaram até TV pirata e ainda por cima estão ficando com os frutos e ela está tendo um prejuízo com isso. E isso vai continuar se não tirar esses bonitos daí. Beleza. Quando a gente passa aqui, inclusive, tá? Observação, lembre-se que essa liminar, você pede, inclusive, e o juiz já pode dar de plano aí, nem escuta a parte contrária, viu? Beleza? Por esse procedimento, o juiz já vai analisar ali, tem os fundamentos e já vai logo para essa liminar. Por isso que é bem mais interessante quando tem essa posse nova. Tá bom, Lu, passei dessa parte aí. E agora? Como não tem benefício, quando não tem prioridade, nada disso, agora eu passo para o direito. E aí você subdivide, você vai falar da questão da propriedade dela, da reintegração de posse, entendeu? Do direito da posse, que é de má-fé, da parte dos dois, e por aí vai. E aí você vai pegar isso aqui, fundamento no Código Civil e fundamento no Código de Processo Civil. Código de Processo Civil, inclusive a gente já falou aqui de um dos dispositivos, tá? Vai lá para falar justamente, ó, vem cá comigo, vamos voltar para você rever. Isso aqui você vai estar vendo no seu vadimeco. Tá aqui, ó. Manutenção e reintegração de posse. Ações possessórias começam um pouquinho antes e aí 560 vai trazer aí direitinho como é que vai funcionar essa questão da reintegração. Aí lá no Código Civil você vai para justamente a parte de direito
direitos reais, antes, na verdade, direito das coisas, tá? É lá que você vai pegar essa parte relativa à posse. E aí vai falar que a posse deles é de má-fé, blá, 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 blá. Qual é a consequência desse fato, inclusive, de ser de má-fé a posse deles? Até mesmo deles não terem direito à benfeitoria e tudo mais. Nesse caso, ele falou em benfeitoria? Não. Na verdade, ele falou em preju, tá? Então, você vai falar também da questão do ato ilícito, você vai falar lá no Código Civil, lá vai para o artigo 186, vai para o 927 do Código Civil, tem que falar da responsabilidade civil na hora que você for falar, e aí você divide. Bota um tópico sobre reintegração de posse, a questão da posse de má-fé e tudo mais. Bota um outro tópico para a questão da indenização, percebe? Aí você vai colocando. Vai caber em inversão do ônus da prova? É um outro questionamento para você fazer. Cabe aqui? Não vislumbro, tá? Aí você vem, vai ter audiência de conciliação? Aí você pede ou você não pede. Fica à vontade quando ele não fala nada na questão. E você vai indo, todas as questões de direito, no final vem os pedidos. E aí, nos pedidos, você vai ter, não teve liminar, então você vai pedir para que seja concedida a liminar. Entende? Nos termos, blá, 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 blá. Beleza. Depois, essa liminar, inclusive, né? Você não esqueça de botar aqui no trechinho dela que, ao final, seja confirmada, tá? Na sentença. Aí, ponto 2, que sejam citados os réus, né, a se manifestarem, a se defenderem sob pena, blá, 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 blá. Inclusive, lembre-se que essa liminar com a questão do mandado da reintegração. Aí você passa depois para falar também, não tem isso gratuita, não tem prioridade. Aí você vai falar dos pedidos lá no final, que vai ser o quê? Independentemente, que seja confirmada a liminar e independentemente, né, ou independentemente de ser concedida a ela, que seja condenados os réus ao pagamento do valor, de tanto, entendeu? Que sejam, na verdade, antes disso que sejam, esquece essa parte anterior aqui, tá? Independentemente de ser concedida a liminar, você pede que sejam condenados os réus a reentregarem na posse. Se por acaso acontecer, né, de não ser concedida, tá? Acho sempre bom deixar esse excesso de cuidado. Aí você vai e pede para que sejam condenados ao pagamento de R$19.000 a título, né, de frutos de frutos que estão sendo perdidos, que ela não está recebendo. Que ela não está podendo vender o que está produzindo naquela casa, naquele local ali que ela morava, tá? Que ela tem um pomar de laranja, ela vende laranja e está tendo um prejuízo de quanto? Até agora, de cara, 19 mil. Mas também que sejam condenados ao pagamento de indenização de mais R$6.000, totalizando aqui, né, 25, em vista também do prejuízo causado no telhado. Percebe? E aí você vai somando tudo. Vem cá. Vem cá. Não se esqueça dos seus honorários. Você vai pedir nessa inicial também honorários sucumbenciais para serem ali, né, devidos pela parte contrária, ou seja, peça a condenação da parte contrária ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais no valor não inferior a 20%. As custas, por óbvio, você no processo normal, você iria juntar, tá? Então, aí você informa, inclusive, enfim. No final vem valor da causa, nesses termos, pede deferimento, data local, e aí você não vai colocar data, inventar a data não, você bota data, ponto, local, ponto, tá? E aí você vem, por fim, né, também com relação ali à partezinha final do advogado OAB. Mas vem cá, tá percebendo que a gente esqueceu de falar uma coisinha, né? Eu tô só vendo aluno que nem se ligou. Você não vai pedir, não, para produzir prova, Eu gosto de fazer isso até para você se ligar nessa hora. Você não pode esquecer seus honorários. Você não pode esquecer também de pedir para ter a produção de provas. Aí vê, protesto aprovar por todos os meios em direito admitidos. Em especial, não deixe só no geral. Em especial, por exemplo, depoimento pessoal das partes. Nesse caso, é interessante ouvir as partes. Prova testemunhal.
é interessante ouvir prova testemunhal aqui. E você pode ter outras situações. Nesse caso, eu colocaria também prova pericial. Pericial, Lu? Para quê? E se eles forem discutir, por exemplo, o quantum da indenização? Se teve mesmo esse dano no telhado, por exemplo. Entendeu? Se vai que precisa de perícia, tu coloca lá. Pronto. E é correr pro abraço. E aí o que você faz? Você faz isso aqui, gente, é correr pro abraço. Beleza? E olha, eu encontro você em breve advogando. Boa prova. Espero ter ajudado. Tchau, tchau.